Eu tenho percebido realmente que um dos conceitos que está mais distorcido no seio do nosso imaginário, do imaginário popular, do imaginário pessoal, do imaginário cultural, e eu até aqui me arrisco a dizer que não é um conceito que hoje em dia está restrito a uma cultura, mas hoje nós já vivemos numa aldeia global, né? O mundo já está globalizado pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação. Então, hoje o pensamento ele se dissemina para todas as culturas e todas as sociedades, e a gente percebe que o entendimento das pessoas com relação à liberdade nos nossos dias está extremamente distorcido, está fora do conceito original, e ele é misturado justamente com o conceito de libertinagem. O homem ele foi criado para ser livre, para agir de uma maneira livre, que toda a vontade que ele tenha, ele possa extravasar, ele possa fazer. Agora, o problema justamente reside na falta de limites que os homens muitas vezes deixam de ter limites por não considerar justamente os valores e os princípios de Deus que estabelecem para o homem limites. Então, os homens que não têm esses limites, eles acabam praticando na sua vida coisas que acabam interferindo, afetando a vida de outros seres humanos. A gente precisa entender que quando Deus pré-estabeleceu os princípios, não é como se fosse um Deus ruim ou carrasco que estivesse tentando podar ou frustrar ou castrar os seres humanos, reduzindo a liberdade dos homens. Não, Deus nos criou e Ele simplesmente mostrou para nós como as coisas funcionam. Os princípios de Deus pré-estabelecidos para que os homens vivessem dentro deles, foi criado para o bem do homem. Então é Deus mostrando para nós, através da sua palavra, em amor, que a gente costuma dizer que a palavra de Deus é como se fosse o manual da vida do homem, é mostrando para nós como as coisas funcionam. Agora, o fato de nós adotarmos isso para as nossas vidas é que é o problema quando você não adota, né? Porque acaba criando essa confusão. E muitas pessoas querem fazer o que querem, sem observar os limites pré-estabelecidos por Deus, e aí é que os problemas começam. Então, a verdadeira liberdade é quando você quer fazer tudo aquilo que pode, tudo aquilo que é aprovado por parte de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. E como é que isso acontece? Acontece de dentro para fora. É a partir do momento que você, na tua vontade, e a Bíblia, a palavra de Deus nos fala que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então é um trabalho do próprio Espírito Santo de Deus na nossa vida para transformar o nosso coração, o nosso querer, para que a gente venha a fazer a vontade dele de uma maneira voluntária e feliz, entendendo que fazendo a vontade de Deus nós estamos fazendo o que é melhor não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam. Essa é a verdade bíblica. Deus pré-estabeleceu os seus princípios para que o homem andasse neles. Aí entrou, obviamente, o pecado original, né? Que fez com que o homem duvidasse de Deus. O homem decidiu na sua liberdade, ou no seu livre-arbítrio, ou nessa condição de liberdade que Deus o criou, dentro dessa sua liberdade, o homem acabou escolhendo não observar os preceitos de Deus, muitas vezes se rebelar contra Deus ou ignorar os preceitos de Deus, e começou a viver da maneira que ele entendia que queria viver. E é onde os problemas
começam a acontecer. Então hoje a gente vive numa sociedade que se prega a liberdade tentando, por exemplo, alterar as leis, não é? As pessoas acham que se elas abolirem leis que estão basicamente de acordo com os princípios de Deus, né? Você simplesmente eliminando essa lei a nível da sociedade humana, você vai resolver o problema. Bom, se não tem lei, a pessoa pode fazer, ninguém pode culpá-la. Só que esse é um engano. Por quê? Porque no coração do homem só cabe a eternidade de Deus. Só cabem os princípios e os preceitos de Deus. Então, enquanto o homem não se humilhar diante de Deus, enquanto o homem não se submeter à vontade de Deus, enquanto o homem não entender que Deus tem o melhor, buscar em Deus não só conhecer, mas viver aquilo que Deus tem para ele, e o homem só vai conhecer a Deus se ele buscar, e o homem só vai ter condições de viver os preceitos de Deus se o próprio Deus, através do Espírito Santo, fizer uma obra no seu coração e transformar o seu interior. Nesse momento, você se torna realmente livre para viver. Toda a tua vontade, ela está alinhada com a vontade de Deus. Então, tudo que você quer fazer, você pode fazer, porque está debaixo da aprovação de Deus. A Bíblia coloca uma imagem para nós que desapareceu aí do imaginário popular, mas eu me lembro ainda quando era criança, na escola dominical, tinha um quadro grande que mostrava 2 caminhos. A Bíblia fala que o caminho que leva à salvação, ele é estreito. Olha só que imagem maravilhosa. Mas o caminho que leva à perdição, e aqui nós estamos falando o quê? De vida eterna com Deus e vida eterna longe de Deus. Nós estamos falando literalmente do céu e do inferno, que a Bíblia é clara com relação a isso. As pessoas hoje transformaram o inferno numa alegoria, o diabo como sendo parte do folclore humano, não é? E são verdades bíblicas. Existe um risco realmente para o ser humano. Ao sair dessa vida, ele vai descobrir, né, onde ele vai viver a eternidade. Por isso que é importante conhecer os preceitos, os princípios de Deus nessa vida, porque aqui é o tempo de prova. Então é aqui que Deus, através do poder do Espírito Santo, vai transformar a sua vida e vai criar em você um cidadão do céu, porque no céu não entra mau caráter. Esse é o detalhe. Então, para a formação de um caráter como o caráter de Cristo, é necessário que o homem busque a Deus, se humilhe perante Deus, abra o seu coração para receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para ele. Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer a revelação de Deus. Aí você vai conhecer a verdadeira liberdade. E mais, Paulo ainda fala que todas as coisas me são lícitas. É óbvio que ele está falando dentro do universo das coisas que são sãs, doutrinas da parte de Deus, não é? Deus não está falando que ele pode todas as coisas, inclusive infringir os mandamentos. Não é isso que Paulo fala. Ele fala dentre todas as coisas que são lícitas, eu posso fazer todas as coisas. É justamente disso que se trata, da liberdade. Só que Paulo ainda vai mais além. Ele fala, mas nem todas me convêm. Olha que coisa. Um nível de vigilância que a gente tem com relação à nossa vontade, como Jesus falou. Negue-se a si mesmo, toma a cruz e segue-me. Até quando a tua escolha pode determinar prejuízo próprio para você, até levando à morte, se você fizer uma escolha alinhada com a vontade de Deus,
Você vai herdar a eternidade, é disso que se trata. A vida aqui não vai ser fácil até o final. Por isso que as escolhas, a Bíblia fala também que o importante não é começar, mas é como você termina. Então Deus tem colocado diante de nós isso, e nós precisamos buscar. E é dessa maneira que nós vamos herdar a vida eterna com Deus. Paulo fala, nem todas as coisas me convêm. Eu posso, não é, fazer tudo aquilo que é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque as coisas que te dominam, mesmo que lícitas, olha só, lícitas em termos do quê? Muitas vezes em termos da legislação vigente. Aquilo é lícito, ninguém pode te acusar de fazer aquilo. Mas se isso te domina, Paulo está dizendo, isso não convém, vigia. Ora a Deus, pede que Deus venha trabalhar nessa área na sua vida, para que você esteja totalmente livre, para ter uma vida de liberdade verdadeira ainda nesse mundo. Porque na eternidade, com os corpos transformados, nós seremos realmente livres de toda a corrupção, de toda a tentação, não é? Satanás ainda continua tentando, é ele que quer nos destruir, é ele que quer que a gente viva uma vida longe de Deus, longe dos preceitos que nos levam à salvação, é ele que quer destruir. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu porém vim para que tenhais vida e vida em abundância. E ainda aqui na terra, vida abundante no Espírito de Deus, livre para viver uma vida plena dentro da vontade de Deus, agradando ao Criador em primeiro lugar. Espero você no próximo vídeo, que Deus esteja abençoando. Tudo de bom para você.